Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego trazendo novidade aqui para você que vai fazer concurso para agente comunitário de saúde, tá? Questõezinhas específicos para este cargo, tá? Então aqui nós vamos fazer questões da banca CETRED, tá certo? E de outras bancas para os cargos de agente comunitário de saúde, tá certo? E em especial ao concurso aqui de Caucaia, tá certo? No estado do Ceará. Vai abrir aí um concurso grande, inclusive o edital já está aberto com bastante vaga, né, para agente comunitário de saúde, tá bom? Então, pessoal, aqui você vai encontrar material de qualidade, você já sabe como que a gente trabalha, se não sabe, convido você a entrar aí no canal para você ver como que tudo funciona, tá? E eu já vou pedir uma coisinha para você, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá certo? Porque só assim você vai receber notificação de novos vídeos, de novas resoluções de questões para agente comunitário de saúde, tá bom? E outra coisa, papoca o dedo no like aí, gente, senta o dedo no like, não custa nada, é de graça e só assim você que tá aí do outro lado se preparando com o nosso material vai estimular a gente, tá certo, gente? A produzir mais conteúdo aqui na nossa plataforma, fechado? Então vamos responder essa primeira questãozinha aqui, ó. Prefeitura de Paracuru, certo? Feita aí pela banca CETRED para agente comunitário de saúde. Vamos lá. Portadores de diabetes mellitus ou mellitus poderão usar os seguintes hipoglicemiantes orais. Pessoal, vamos lá. É comum, tá certo, as bancas cobrarem esse tipo de assunto, uma vez que nós temos aí hipertensão e diabetes como sendo os maiores causadores de doenças, tá certo? Na população mundial e na população brasileira, cearense, não é diferente, tá? Então ele quer saber da gente aqui, pessoal, quais são as medicações hipoglicemiantes orais, tá certo? Mas vamos revisar aqui um pouquinho sobre a diabetes, tá certo? Professor, o que é diabetes, né? Pessoal, diabetes é uma doença metabólica, tá? Onde eu tenho uma alteração do funcionamento celular para a insulina, tá? E o que a insulina faz, professor? A insulina, pessoal, ela é um hormônio responsável por trazer a glicose da circulação sanguínea para dentro da célula e aí a gente tem o que? A função de obtenção de energia, tá certo? E aonde é produzido essa insulina, professor? No pâncreas, tá certo? No órgão chamado pâncreas, tá? Então, pessoal, quanto ao tipo de diabetes, nós temos dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, tá? Eu vou trazer para você aqui os dois tipos, tá bom? A definição e os resultados que a gente encontra nos exames com mais frequência, tá? Ó, então a gente vai encontrar aqui no diabetes tipo 1, tá certo, gente? Esse tipo de diabetes é muito comum em criança e adolescente, visto que é uma doença autoimune que ataca o pâncreas, tá certo? Então a gente tem aqui que a quantidade de insulina, pessoal, ó, ela vai estar muito pequena, tá certo? Muito pequena. E a glicose circulante no sangue, ela não vai ser absorvida como fonte de energia, tá certo? E aí a gente tem a hipofunção da insulina, tá? E essa insulina tipo 1, gente, ocorre em aproximadamente 10% dos casos, tá certo? Como eu falei, é mais frequente em crianças e adolescentes. Ao passo que diabetes do tipo 2 ela é mais comum e acontece aí na juventude, né? Ou então aí quando o adulto, ele é um adulto jovem, ou tá até mesmo na velhice, tá certo? Então o que vai acontecer aqui na diabetes tipo 2, tá? Diferente da diabetes tipo 1, a tipo 2 ela acontece quando o organismo produz pouca insulina ou não consegue usá-la de forma eficiente, tá certo? É o famoso tolerância à insulina, ou seja, o indivíduo tem insulina, tá certo? Em uma quantidade suficiente, mas o que acontece? As células elas não conseguem receber essa insulina de tal forma que a glicose, que é a fonte de energia da célula, saia do vaso sanguíneo, saia do sangue e vá para dentro da célula, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem como resultado desse tipo de exame, né, ó, altos níveis de glicose na circulação sanguínea, ocorre
na grande maioria dos casos, tá? Ó, e é mais frequente nos adultos acima de 30 anos de idade, tá? Dentre essas condições, pessoal, nós temos algumas medicações que nós devemos indicar para o nosso paciente, tá certo? Os médicos indicam e prescrevem, tá certo? Que são os hipoglicemiantes orais, tá certo? Ou os injetáveis, no caso, a insulina, tá? A insulina que é feita em laboratório, tá certo? Que é indicado para o paciente, principalmente o paciente diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, gente, ó, não vamos confundir. Nós temos os hipoglicemiantes orais e a insulina com o agente hipoglicemiante, tá certo? Então, pessoal, vamos nós aqui, ó. O item A, ele vai falar, né, ó, captopril e hidroclorotiazida. Gente, captopril e hidroclorotiazida são duas medicações que são antihipertensivos, tá certo? Eles controlam a pressão sanguínea. Então essas duas medicações, elas já estão erradas aqui, tá bom? Vamos à alternativa C. Furosemida e insulina. A furosemida, pessoal, ela é uma medicação que também é um antihipertensivo, mas a insulina, ela é um hipoglicemiante, tá certo? Então ela vai funcionar aí regulando os níveis de glicemia, tá? E é usado principalmente na diabetes tipo 1, tá certo? Tipo 1, tá? Ou então é usado no tipo 2 quando ela é muito grave, tá certo? Tipo 2 muito grave, tá? A gente tem a glibenclamida e hidroclorotiazida, né? Glibenclamida é um hipoglicemiante, mas de via oral, tá certo? E hidroclorotiazida é um antihipertensivo, beleza? Insulina é sim um hipoglicemiante, tá certo? Mas aqui é um injetável, tá? Subcutâneo, normalmente subcutâneo, tá certo, gente? Insulina, tá? Pode ser intramuscular também, depende da situação, tá bom? E o captopril é um antihipertensivo, tá? Então aqui sobrou pra gente a nossa alternativa B, glibenclamida, hipoglicemiante por via oral, e a insulina injetável, beleza? Então aqui, ó, fizemos uma revisãozinha, tá certo? Sobre este assunto, tá? E mais uma vez, pessoal, ó, é esse o nível das nossas resoluções de questões, tá? Então não vacila, pessoal, ó. Vamos seguir aqui para a próxima questão, tá bom? Antes de seguir para a próxima questão, não posso deixar de falar, né? Então você que vai concorrer a este cargo de agente comunitário de saúde, pessoal, tá? Aqui nós temos aqui mais de 400 questões só para esse cargo, tá certo, gente? Ó, da banca CETRED, de outras bancas, tá certo? Para que você possa praticar aí para sua prova, tendo a certeza que você vai se dar bem, tá? E aqui, pessoal, ó, a gente tem esse livro de questões, são mais de 400 questões, todas gabaritadas, e eu vou deixar o link aí na descrição, tá certo? E também fixado nos comentários, tá? Então não perde tempo para você já ir otimizando o seu tempo, visto que a prova já está bem próxima. Então estudar por questões direcionado, gente, é a melhor forma que você tem, né, de estudar. E outra coisa, né, você não fica perdendo tempo procurando questões, tá certo? Então tá tudo compilado aqui para você, tá? Então vamos para a nossa próxima questão. As doenças causadas por vírus. Vírus, tá certo, gente? Já grifa logo aqui, tá? Também conhecida como viroses, acometem várias pessoas todos os anos e são bastante conhecidas pela população. Existem viroses que são relativamente simples, como os resfriados, e outras que desencadeiam quadros mais graves, existindo até mesmo doenças sem curas, tá? Marque a alternativa que corresponda a uma doença causada por vírus, tá certo? Então, gente, vamos lá. Ele quer saber aqui qual dessas alternativas são doenças causadas por vírus, tá bom? Vamos à alternativa A, botulismo. Gente, botulismo não. O botulismo é uma doença causada por bactéria, causada pelo Clostridium botulinum, tá? Então anote isso aí, não é uma doença viral, o botulismo é uma doença bacteriana, tá? A cólera, pessoal, também é uma doença causada por bactéria, então a cólera não entra aqui, tá certo? Pessoal, hanseníase, não, gente, tá certo? Também é uma doença causada por bactéria, tá certo? Então,
Não vacila nisso aqui, tá? E giardíase, não, gente, giardíase também não corresponde à nossa resposta, visto que é provocado por um parasita, tá certo? E a rubéola é a nossa resposta, tá certo, gente? Uma vez que esta doença é causada, tá certo, pelo vírus da rubéola, tá? E para complementar, né, a informação desta questão, né, uma informação a mais, o vírus da rubéola, quando uma gestante, por exemplo, ela contrai o vírus da rubéola, tá? Isso pode trazer alterações de má formação no feto, tá? E a mais comum é problema de audição, ou seja, o bebê que vai nascer pode nascer com problemas de audição porque contraiu o vírus da rubéola, a mãe contraiu o vírus da rubéola durante a gestação, tá? Então a nossa alternativa é a alternativa E de elefante, tá certo? E não esquece, pessoal, ó, ativa o sininho, nós vamos ter outras questões aqui comentadas, tá certo? Então assim você vai receber os avisos, né, de novos vídeos, tá certo? E não esquece, ó, mais uma vez, link aí nos comentários, tá certo? E na descrição do nosso livro de questões, tá? Lembrando, são mais de 400 questões só para o concurso aí, tá certo, gente? Ó, para agente comunitário de saúde, beleza? Então, pessoal, um abraço, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima e tudo de bom. Tchau, tchau.